Território do Mal. Meu nome é Tânia Amara, e essas histórias que eu contarei pra você aconteceram comigo há um tempo atrás. Eu já nem sei mais precisamente o dia, mês e ano. A oportunidade de trabalho e a possibilidade de avançar meus estudos foram minhas principais motivações. Ainda solteira e sem filhos, decidi mudar de estado, concluir meu mestrado próximo à cidade grande e viver novidades. Todas essas possibilidades me fizeram ignorar detalhes que dariam um rumo sinistro e inesperável à minha história. 13 intermináveis dias e noites dentro de um ônibus rumo ao desconhecido. O sentimento de angústia se mesclava ao de ansiedade. Tudo muito explicável diante de tamanha mudança. Ao chegar no ponto final da minha viagem, desci com o pé direito para dar sorte, cheia de esperança no porvir. Avistei o beco que dá acesso ao condomínio citado nas orientações. Sob olhares curiosos, caminhei até o último prédio, o de número 7. As semanas foram se passando. Fiz alguns amigos interessantes, alguns divertidos. Conheci pessoas religiosas, mães descontroladas, pessoas de hábitos esquisitos. Eu diria que até bizarros e ou sombrios. Ouvi histórias inacreditáveis. Senti medo, angústias. Cheguei à beira do desespero. Relatos sobre grupos de amigos que desapareciam ou apareciam mortos e quase irreconhecíveis. Ninguém tem certeza de nada, mas conjecturam sobre tudo. Ninguém sabe de onde o mal vem, o que é, quem quer. Ninguém sabe com quem ou com o que está lidando. Esse clima trevoso invade o território sem data marcada, mas sempre ficam marcadas algumas consequências macabras. Durante meses, quando não era um arrepio frio, era uma sombra. Som de batuques e gemidos. Alguns relatos me roubavam o sono. O sono me proporcionava apenas sonhos com pessoas e lugares desconhecidos. Igrejas e fiéis, castelos, morte de civilizações e ruínas. Eu, que achei que tinha sido tão difícil conquistar o que conquistei e chegar até aqui, me dei conta de que minha vida podia até ser simples, mas era boa e que difícil mesmo era sair daquele lugar onde cheguei. Você não precisa acreditar em nenhuma dessas histórias. Considere antes acreditar nas suas, porém, sugiro que se lembre delas caso puxem seu edredom à noite, queimem suas lâmpadas, sussurrem aos seus ouvidos, enquanto algum demônio desfila pelos corredores do seu prédio. O demônio do corredor. Eu, irmã Elza, fui a primeira evangélica a mudar-se para este condomínio. E posso lhe afirmar, demônios não respeitam, nem se escondem de religiosos. Certa feita, logo quando cheguei, contei, em uma conversa entre vizinhos, que eu enxergava ali uma nuvem de demônios, milhares deles amontoados, planejando contra os moradores. A oração pode ser uma arma contra as investidas do mal. Estar vigilante, não se envolver com o desconhecido, é aconselhável. Os demônios e seus anjos se disfarçam do que bem querem para alcançar seus objetivos. E os objetivos deles são os de nos conduzir à morte, nos enlouquecer para depois sugerir algum pacto ou acordo com as trevas. Relatei aos meus vizinhos que via muitas coisas. Sombras com 2 olhos brilhando pelas esquinas e encruzilhadas escuras aguardando suas vítimas. Tinha medo do que via. Mas o meu chamado era para lutar e vencer as trevas com minhas orações. E para isso, precisava ser corajosa. Certa noite, eu dormia em meu quarto, quando ouvi vozes trevosas vindas do lado de fora da janela. Como se 2 demônios conversassem. Como se tramassem algo. Não compreendia o que eles diziam, mas sentia que alguma desgraça estava prestes a acontecer. Me ajoelhei para fazer uma oração e tentar espantar aquelas criaturas dali. Mas o cheiro de enxofre tomou conta do ambiente e me vi obrigada a sair do quarto. Achei melhor não acender a luz. Caminhei passos lentos até a cozinha e fui até a janela da cozinha para tomar um pouco de ar. O prédio estava tomado por uma neblina sinistra, mas pude enxergar caminhando pelas escadas aquela figura assustadora, um demônio. Eu não conseguia me mover, sentia minhas pernas tremerem à medida que meu coração disparava. Assisti ele entrar no apartamento do engenheiro. Meu Deus,
prenúncio de tragédia, desgraça e morte. Muitos acordos foram feitos com demônios por aqui. Em demônios, não se confia, nem se espera que seres das trevas cumpram o que prometem. Vi quando entrou na casa de seu Álvaro, o engenheiro que ocupou temporariamente um dos apartamentos com sua mãe que estava fora há alguns dias. Foi receber o neto que acabou de chegar e prestar alguns cuidados à filha. Segundo contaram os primeiros moradores, o tal engenheiro, vendo sua obra prejudicada, atrasada e sabendo do desaparecimento de alguns membros de sua equipe, resolveu investigar o que estava acontecendo. Eu disse a ele que estávamos lidando com forças do mal. Nos primeiros momentos, ele não quis acreditar. Diz que nós agíamos como jovens imbecis, depois de assistir a um filme de terror, que obviamente havia algo de errado ali. Mas não existe o mal, o que existe são homens maus. Seu Álvaro fingia não acreditar, fingia não ouvir os batuques, os gritos e gemidos, fingia não ver as sombras no sapau, fingia não ter medo ou fazia parte daquilo tudo. Depois de investigar, disse ao chefe de obra que enfim chegou à conclusão de que havia mesmo forças sobrenaturais ali naquele lugar. Pelo jeito, seu Álvaro não conseguiu resolver as questões sem envolver sua alma no problema e pactuou com entidades. Estão cobrando algo. No princípio, parecia ter dado certo. Segundo relatos, demônios derramaram sobre os funcionários uma maldição que os fizeram trabalhar dia e noite sem dormir, alucinados. Pobre irmã Elsa. Infartou assim que recuperou os movimentos das pernas e resolveu voltar para o seu quarto e orar. Ela não sabia, mas o outro demônio a observava, observando o Satanás que desfilava pelo corredor. E deu de cara com ele ao se virar. Noite trevosa. Naquele bairro, as noites eram costumeiramente trevosas. Porém, aquela em especial, além de sinistra, ficou negra. Toda a região ficou escura assim que coloquei meu pé fora do ônibus. Era noite sem lua. O céu estava estranho que parecia descer no condomínio. Uma vela ou outra eram acesas no interior de alguns apartamentos. Enquanto eu andava, uma presença estranha se aproximava por detrás de mim. Um cheiro estranho, muito semelhante a enxofre. Acelerei o passo, mesmo sem enxergar direito. Pensei que poderia ser o tal demônio que a irmã Elsa, a vizinha do apartamento do andar de baixo, disse ter visto transitando pelos corredores do prédio. Não quero pensar nisso. Só quero entrar logo em casa. Mesmo sentindo que alguém acelerava, também acelerava os passos e o cheiro também evidenciava a nossa distância. Quase 7 meses nesse lugar, 7 meses de acontecimentos que desafiam nossa sanidade. Olhei para o alto e lá estava ela. Ou melhor, a sombra dela. Como sempre esteve estática na janela, mirando o sapau em seu quarto meio escuro. A velha do 44. Nesta noite, a velha do 44 me seguia. Ou seguia aquele que me seguia, como os olhos e os movimentos de sua cabeça a denunciaram. Segui em frente, era a minha última noite naquele lugar. Eu só precisava entrar em meu apartamento, que a propósito parecia estar muito mais longe. Vivi tantos momentos macabros nesse lugar que um blackout não seria o pior dos pesadelos. Pensei, chegando em meu prédio, entrei e tranquei a porta. A pouquíssima luz que entrava pelas frestas no interior revelava as caixas empilhadas e organizadas por tamanho com meus objetos, utensílios, roupas, entre outros que seriam levados na primeira oportunidade juntamente com os meus pertences no caminhão de mudanças. Nos primeiros instantes, pensei em procurar uma vela, ou a lanterna no meio daquela bagunça. Quem sabe na sorte eu encontrasse um livro, mas logo desisti. Eu queria dormir e acordar. Tomada pelo cansaço, me deitei e dormi. Não sei precisamente quanto tempo eu dormi. Só sei relatar o fato ocorrido. Acordei com meu edredom sendo puxado para os pés da cama, muito sutilmente. Puxei o edredom, poderia ser só o peso do mesmo e a lei da gravidade levando ao chão o peso mal distribuído. Isso já havia acontecido algumas vezes e usei a mesma lógica. Ainda tentando me convencer disso,
Senti aquela presença estranha que me seguiu até o portão em meu quarto. Meu coração batia na garganta, atrapalhando a entrada e a saída do ar. O meu medo me sufocava com tamanha força que, mesmo deitada, eu sentia como se eu fosse desmaiar. Provavelmente algum espírito maligno. Eu não queria, mas cogitei. Silenciosa, porém apavorada, cobri a cabeça e, em pensamento, pedi socorro a qualquer deus ou anjo que pudesse me ouvir naquela hora. Lembrei-me de Dona Inocência, a senhora do terceiro andar que teve o dissabor de enterrar o próprio filho. Bom, de acordo com os fatos ocorridos naquela noite, afirmo que poderia ser muitas coisas, menos a de quem tirou a própria vida. Voltando a Dona Inocência, momentos antes de se mudar do condomínio, ela disse algo que até para mim, que não tenho religião, foi um pouco chocante. Essas são terras que Deus não visita. Com essa lembrança, senti vontade de chorar. Nenhum anjo, nem Deus poderia neste caso me ajudar. Uma vibração medonha vinda dos pés invadiu minha cama e senti uma mão tentando pegar a minha canela. Com o reflexo do susto, encolhi as pernas. Eu não estava conseguindo raciocinar. Estava desacreditando de tudo aquilo que estava acontecendo. Eis que ouvi uma voz suave e calma. Eu tive a impressão de que eu conhecia aquela voz. Se levanta, pegue aquele livro que você não sabe de onde veio e leia o último parágrafo do último capítulo para que a profecia se cumpra. Profecia? Não tenho nada a ver com isso, pensei e continuei estática, sentindo até a minha respiração tremer e reverberar no corpo, ou vice-versa. Definitivamente não me levantarei daqui até o amanhecer. O pavor certamente está dominando meus movimentos. Alguns segundos de silêncio. Eu ouvia nitidamente as batidas do meu desespero quando senti braços procurando meu corpo na cama, até que, como o bote de uma serpente, agarrou meus pés tentando me puxar. Também no reflexo, me segurei nas grades da minha cama. Os dedos longos, grudentos, gélidos e de unhas grandes quase davam 2 voltas em torno das minhas canelas. Eu gritava: "Por que você está fazendo isso comigo? Me solta, socorro!" A luta durou alguns minutos. Chorando, exausta e quase sem forças, tentei pela última vez: "Socorro! Alguém me socorre, por favor!" Aquela mesma voz que no princípio era doce e suave bradou: "Levanta! Pegue o livro e leia o último parágrafo da Agonia de Kaiowá. E não temas, eu estou contigo." Aquela voz me deu uma dose de coragem, mesmo sem eu saber de quem era ou de onde vinha. Joguei o edredom de lado, pulei rapidamente da cama e fui rumo às caixas na sala. Se milagres existem, eu não sei. Mas com a precisão de uma coruja, fui direto onde estavam o toco de uma vela, um fósforo e, ao acender e olhar para o lado, o bendito livro. Voltei ao quarto e avistei aquela sombra, nuvem negra, ou fumaça sentada de costas para a porta, escondendo seu rosto da luz. Suas silhuetas pareciam as de um homem muito grande, forte e meio corcunda. Me ajoelhei e abri o livro. Ouvia ele rosnar em meus ouvidos, mesmo sentado ali de costas para mim. Voltei meus olhos para os escritos que, no primeiro momento, eram só desenhos, formas geométricas. O tal demônio se levantou e minha cama se pôs a tremer. À medida que ele ia se levantando, ia também ficando maior e o rosnar mais alto em minhas orelhas. O prédio todo parecia tremer. Ao fundo daquele ruído todo, que parecia entrar na minha cabeça, ouvi baixinho aquela voz: "Leia." Voltei a olhar para o livro e os símbolos. Desenhos e letras começaram a se mover como mágica e eu pude então ler o que estava escrito. Ao terminar, aquele ser indefinidamente medonho começou a se dissolver, ser puxado para baixo ou ser engolido por uma espécie de buraco negro no chão, areia movediça ou lodo, enquanto rosnava, gemia e exalava aquele maldito cheiro. Ainda apavorada, confusa, deitei-me novamente pensando que nunca mais dormiria. Mas pelo contrário, mal fechei os olhos e apaguei. Dormi como não dormia desde que cheguei ali. A luz do sol me despertou. Ufa! Respirei aliviada ao acordar. Que pesadelo horrível! Quase infartei dessa vez. Nada como acordar de um sonho ruim. Ao me levantar, o desespero novamente se aproximou de mim quando vi que minha cama estava na metade do quarto. Arregalei os meus olhos e a cama se arrastou sozinha até a parede. Peguei minha bolsa e, ao sair do quarto, a porta bateu em minhas costas. Na sala, todas as caixas estavam empilhadas no meio, das menores para as maiores até o teto, numa lógica impossível,
Talheres, panelas e pratos eram jogados em mim à medida que eu tentava sair. Consegui. Bati a porta do meu tão sonhado apartamento e saí sem olhar para trás. Desejei nunca mais voltar àquele lugar sem imaginar que eu não tinha escolha.